Fala, fofuchos e fofuchas, beleza aí? Tranquilo, gente? Continuando, né? Tamo aí, né? Tá em casa, tal, zap zap com contatinho, eu sei, mas a vida não é só isso, né? Sabe que ele tá de quarentena, mas a vida continua, né? E o estudo também continua. Tava até conversando, a gente tá passando por uma quarentena, mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia tão grande que ela facilita a gente, né? Então nem tudo parou. É, muita coisa ainda funciona graças a essa nossa tecnologia, graças à internet que está aí, a esse mundo novo que está aí e a gente tem que tá utilizando. Então a gente vai hoje dar uma revisãozinha, fechar a nossa matéria do primeiro bimestre de Sociologia. É, vamos pegar aí nosso conteúdo de Sociologia, vamos estar dando uma olhada. Vimos aqui que os dois grandes cientistas, se a gente pode chamar assim ciência ainda não, né, foram o Isaac Newton com a lei da gravidade, que ele vai dar exatidão aos cálculos físicos, que inclusive leva à Revolução Industrial, e na parte humana e biológica é Darwin. Né? O Darwin, ele, como a gente falou aqui, ele consegue entender a seleção natural, ele consegue entender o ser humano como um animal evolutivo. Nós discutimos aqui, vimos, falamos até da gripe suína. Olha aí ó, a mutação, né, de um vírus, deixando todo mundo de quarentena em casa. Então os organismos vivos, eles sofrem mutação, eles se adaptam, né? Eles se adaptam para sobreviver. Gente, só para vocês terem uma ideia, quando Darwin ele cria o livro A Origem das Espécies, abalou completamente a sociedade científica e a sociedade em geral na época. Até hoje, né, quando a gente fala aí nas teorias do Darwin, é difícil muita gente às vezes compreender, aceitar, quem diria na época, mas o movimento científico deu uma expandida, até porque ele veio abraçando um pensamento que já existia antes dele, que era o pensamento do Jean-Jacques Rousseau, que ele já classificava, né, ele classificava o ser humano como uma espécie social. Ele obrigatoriamente vive em grupo, faz parte das espécies que vivem em grupo. Geralmente os mamíferos. Dá exemplo aí, também fora dos mamíferos, aí, a tartarugazinha vem na beira da praia, bota o ovinho, vai embora, o filhote nasce e nunca viu a mãe. O filhote de ser humano não, nasceu, deixou no chão, ele morre. O ser humano necessita de outro ser humano para sobreviver. A gente não vive sem a ajuda de outro ser humano. Esse papo de Ogli, Menino Lobo e Tarzan, isso são contos. Isso aí é coisa de Disney, é conto, isso não é real. O ser humano ele não sobrevive sem auxílio de outro ser humano. A necessidade de viver em grupo é intensa. Inclusive, estou deixando aí para vocês poderem fazer um trabalho, vai estar aí para vocês assistirem o filme O Náufrago, com Tom Hanks. Você vai ver a dificuldade que o ser humano isolado tem. Ele chega ao ponto de conversar com a bola. Você vai ver aí o filme, vai ver as dificuldades, as simples coisas da dificuldade de alguém que está completamente isolado. Vou continuando aí, Rousseau ele percebe essa necessidade do ser humano de viver em grupo. Desde que nascemos, nós vivemos em grupo. Daí parte para a primeira teoria dele, que ele chama de organicismo. Rousseau entende a sociedade como um grande organismo vivo. A gente até colocou aqui na nossa imagem, e a partir desse momento a gente vai entender. Sociologia está ligada com a biologia nesse sentido. As sociedades são grandes organismos vivos, você tem que entender dessa maneira. Então ele vai partir dessa visão organicista. Ele vai dizer para a gente que a sociedade é um grande organismo vivo, e a célula desse organismo vivo é a família. É a família que ensina ao indivíduo a cultura social. É na família que você aprende a andar, você aprende a comer, você aprende a falar a língua do grupo, você aprende a cultura do grupo, religião, as visões de certo e errado dentro da célula familiar. Tem um filme, Neo,
que é um filme que eu vi na faculdade e que mostra pra gente a comprovação do que o Rousseau está falando, que ele é verídico. Ele mostra a menina que andava toda torta, né, no Canadá, na floresta, toda torta, falava, né? E quando foram descobriram que a mãe dela tinha morrido no parto e que ela vivia isolada completamente, desde que nasceu, completamente isolada com a avó, dentro da floresta, sem contato nenhum. Então, o único contato que ela tinha era com a avó. Então, cuidado quando a gente está falando de família, que a família científica, ela significa em alfa e beta. Aquele que aprende e aquele que ensina. Como ela tinha a única referência à avó, e a avó falava torto e andava torto, ela aprendeu a andar torto e a falar torto. Então, a gente consegue estabelecer esse padrão social aí, essa estrutura. Então, a família científica, alfa e beta do Rousseau, ela é responsável por desenvolver esses padrões aí para gente. Ele mostra para gente aí essa estrutura. E ele vai dizer o seguinte: essa força que liga um ser humano ao outro, ele chama de interdependência. A interdependência, ela é uma força, é uma necessidade que nós temos para viver em grupo, uns com os outros. Ele estabelece o seguinte: quanto maior a tecnologia do grupo, maior é a sua interdependência. É só você olhar para o índio, né? A tribo indígena, ela tem baixa tecnologia, tem baixa interdependência. Um índio, filhote de índio, depende pouco do outro índio. Ele faz 15 anos, já é adulto, vai na mata, caça, aí depende muito menos ainda do outro índio. Nós não. Tá aqui, tem o cara que fez a cadeira, o cara que fez a minha touca, o cara que fez a camisa, o cara que fez a televisão. Tudo isso, o cara que está ligando a luz para poder a gente estar aqui agora. A sociedade ficou mais complexa. À medida que surge mais tecnologia, mais interdependência. A gente está aqui conversando, você está tendo essa aula, porque existem milhões de pessoas aí interligadas na internet, fazendo a internet funcionar. É o YouTube, a operadora e vai embora. A cada site que você entra na internet tem no mínimo uma pessoa do outro lado, fazendo o site funcionar. Então o que acontece? Quanto maior a tecnologia, maior a interdependência. Então, só para a gente fechar essa ideia, Rousseau ele fala que o organismo, a sociedade é um grande organismo vivo e a família é a célula desse organismo vivo, porque ela ensina a gente, inclusive, até andar. Aí até eu falo do Tarzan, jamais haveria Tarzan andando em pé e falando o português errado. Lembrando que quanto maior a tecnologia do grupo, maior é a interdependência. Aí chegamos agora a esse ponto. Somos uma sociedade de alta tecnologia. A nossa interdependência é tão complexa, que a gente necessita de uma coisa, a gente necessitou desenvolver uma coisa chamada Estado. O Estado é responsável por organizar essa interdependência. Fundamental para a gente entender o Estado. Cuidado, as pessoas confundem aí Estado com governo. Estado é, na verdade, todos os órgãos públicos que fazem a sociedade funcionar. Governo, grupo de pessoas que administra o Estado, mais ou menos num período de 4 anos. Então, eu até brinco com o pessoal aí, ó. Você fez o teu curso aí, vamos dizer, de enfermagem, se formou, passou no concurso, foi trabalhar no Rocha Faria, você é funcionário da máquina estatal, município do Rio de Janeiro. Você não é funcionário do prefeito. Ele vai governar, fica 4 anos, sai, entra outro, fica 4 anos, sai, entra outro, fica 4 anos. O governo troca, o Estado fica. Para a gente entender aí a diferença entre Estado e governo. A gente vai até falar em alguns estados, em alguns governos, para exemplificar, mas o nosso conteúdo é Estado. A máquina estatal. Estamos vivendo um momento fundamental e vou pedir um trabalho para vocês. Durante esse novo governo que entrou, né, que a gente tem agora, veio-se um discurso do Estado mínimo, de um Estado onde ele quase não exerça participação no desenvolvimento da sociedade. E agora está numa pandemia. Mais do que tudo, o Estado está presente. É ele que vai vacinar, é ele que diz o que funciona, o que não funciona. A gente está sentindo na pele
o Estado funcionando, que aí você entende agora qual é a função do Estado: garantir a sobrevivência da sociedade. Ele está aqui para organizar a sociedade. O Estado aí tem duas funções básicas. Primeiro, organizar a sociedade. Segundo, garantir as condições mínimas de sobrevivência do indivíduo. Essas são as duas funções aí que o Estado tem. Então dá para entender. Agora a gente vai para o mecanicismo. Agora o Rousseau ele vai vir com uma outra teoria, chamada mecanicista. O pai dele era relojoeiro, ele vai usar o pai como exemplo. Ele vai dizer o seguinte: a sociedade é uma grande máquina e cada profissional é uma engrenagem dessa máquina. E a função do Estado qual é? Fazer a máquina funcionar. Então, a primeira coisa que o Estado tem que fazer para fazer a máquina funcionar é não deixar faltar nenhum profissional. Não pode faltar nenhum profissional em área nenhuma. Foi o que a gente falou aqui, não interessa quem está governando. Se é direita, se é esquerda, não interessa qual medida vai tomar. Se traz de Cuba, se traz de Israel, se vai construir faculdade. Lembre-se, se vai pegar do Rio de Janeiro, dos estados maiores e levar para os estados menores. Não interessa. O importante é você entender que a função do Estado é, se falta uma engrenagem profissional naquele lugar, é ele que tem que resolver. Então o governo, seja ele qual for, como representante do Estado, tem que resolver aquele problema. Cada governo toma uma medida diferente. Aí vem aí suas ideologias políticas. Cada um vai tomar a sua posição, mas governante, como representante do Estado, ele tem que resolver esse problema. Então essa é a primeira função aí do Estado. A segunda é garantir a sobrevivência, as condições para a sobrevivência do indivíduo. Vamos entender isso. Nós não conseguimos mais viver de maneira natural. O nosso meio ambiente já foi modificado. O meio ambiente que a gente vive é tão artificial, que a gente não consegue sobreviver nele de maneira natural como o índio vive. Ninguém daqui vai sair para beber água no rio, porque a água vai estar poluída, e ninguém aqui vai sair para caçar um javali, porque não vai achar um javali para comer. Então a gente necessita que o Estado ele crie as condições que não existem mais na natureza para que você possa sobreviver. Essa é a função do Estado. Então, vamos lá. Quais são as funções que você precisa, as condições mínimas que o Estado tem que fornecer para você? André, para poder eu comer, eu preciso de dinheiro. E para ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Então, a primeira função do Estado é garantir oferta de emprego, é garantir que exista empregos suficientes para que você possa arrumar um emprego e, com isso, garantir a sua própria sobrevivência. Beleza, André, existe emprego para caramba sobrando aí, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler e escrever, eu não vou conseguir emprego. Segunda função do Estado entra aí, então, garantir ensino fundamental. Agora você entende o termo fundamental. É fundamental que todo brasileiro tenha, no mínimo, até a 9ª série, para poder arrumar um emprego horroroso, em péssimas condições, para sobreviver. André, não quero arrumar um emprego em péssimas condições para sobreviver, eu quero uma condição melhor. Bem-vindo ao mundo de Darwin, sobrevive mais forte. Aí você está sentado aí estudando e aprendendo conteúdo. Para quê? Para você se posicionar melhor na sociedade e não ser a presa, ser o predador, poder ganhar condições melhores de vida. A sociedade ela é bem darwiniana. Às vezes a pessoa não consegue entender muito isso. Beleza, André. Tem emprego sobrando, estou fazendo meu curso online agora, vou tirar minha profissão, mas aonde eu moro não tem água tratada, não tem esgoto, não tem coleta de lixo, eu fico doente toda hora, eu não consigo estudar nem trabalhar para sobreviver. Terceira função do Estado e fundamental que a gente está vendo aqui agora, garantir atenção básica à saúde, garantir um ambiente, um espaço que seja salubre, em que você possa viver, para que você possa estudar, que você possa trabalhar e garantir suas condições de vida. Está aí a nossa quarentena. Olha o Estado aí, entrando. Olha como é que estamos vendo um momento do nosso conteúdo. André,
Atenção básica à saúde, eu não lembro o que é isso. Atenção básica à saúde, ela vai ter saneamento básico, água, esgoto e coleta de lixo, vigilância sanitária, ou seja, controle de produtos e serviços que podem afetar a saúde humana, e vigilância epidemiológica. Tá aí, ó. A gente. É o que eu quero que a gente faça aí como um trabalhinho. Nesse trabalho que você vai falar sobre o Estado, eu quero que você desenvolva aí, ó, a vigilância epidemiológica dentro desse texto aí. A função do Estado entrando com a vigilância epidemiológica. A quarentena que a gente está vivendo e isso tudo. Então a gente conseguiu entender aí o mecanicismo de Rousseau e a função do Estado. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então fechamos essa etapa? Vamos seguir então em frente. E aí, galera, beleza? Então, vamos continuar nosso estudo? Agora que a gente já viu toda essa estrutura da sociedade, a gente vai ver o Brasil. Como funciona essa estrutura do Brasil, o Estado brasileiro. Aqui a gente colocou aqui, o Brasil é uma república federativa, democrática e representativa. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre essas estruturas para poder até a gente entender a função do Estado no Brasil. Primeira coisa, democracia e república, elas nascem na Grécia Antiga. A palavra demo significa povo, cracia, governo, governo do povo. República, res, é coisa, um bem, publique, é de todos. A república, o conceito dela é a ideia de que você tem um território, que esse território pertence aos cidadãos, e que o Estado é responsável por administrar esse território. É como se o Brasil fosse um grande condomínio e o presidente ele fosse o síndico desse condomínio. Tranquilo? Esse conceito ele vem desde a Grécia Antiga até hoje. O problema aí está no conceito de cidadão. Quem é cidadão? Na Grécia Antiga eram os patrícios, homens maiores de 21 anos, nascidos na Grécia, livres e donos de terra. Eram poucos eles. Hoje não, hoje tem o sufrágio universal, todos nós somos cidadãos. Então houve essa mudança aí. Para você ter uma ideia, a gente falou em sala de aula, em 1934 a Constituição do Brasil coloca a mulher com os direitos de cidadania. Antes de 34, você vai fazer uma faculdade, tirar o teu passaporte, ou então arrumar um emprego, você tinha que ter uma assinatura do seu pai ou do seu marido. Em 34 a mulher ganha direito a voto, e surge aí também o desquite, que não é o divórcio. Você podia se separar se seu marido te maltratasse, você poderia se separar, mas não podia casar de novo. Então, só para você entender aí, o conceito de cidadania, ele vem mudando ao longo do tempo. Então, voltando à democracia, a democracia ela pode ser direta ou representativa. Na Grécia Antiga era direta. Era tão pouco o número de cidadãos na Grécia Antiga que eles cabiam numa praça pequenininha chamada Ágora. Então eles mesmos iam para lá, eles mesmos criavam as leis, eles mesmos votavam as leis. Hoje não dá para fazer isso. Hoje a gente faz de maneira indireta, mas que a gente chama de representativa. Ou seja, de 4 em 4 anos, elegemos representantes, e esses representantes é que vão fazer as leis e governar o país. Então a gente entendeu aqui o que é uma democracia representativa, e que o Brasil faz parte de uma democracia representativa. Vamos agora, então, para a República. A República ela pode ser uma confederação ou uma federação. Vamos entender isso porque no Brasil é bem complicado entender essa estrutura, porque aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama de federação às avessas. Para poder entender melhor, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que ele usa o exemplo da federação clássica. Então a gente vai dar uma olhada na federação no modelo clássico e depois a gente vê o Brasil, que é o modelo errado. Vamos entender o primeiro certo para depois ver o errado. Os Estados Unidos ele nasce da fuga dos puritanos protestantes da Inglaterra, fuga religiosa, e vão montar 13 colônias. Cada colônia com a sua característica diferente. E essas colônias pagavam impostos, estavam subordinadas à Inglaterra. Assim que funcionava. Até um belo dia elas resolveram se separar da Inglaterra e se unir e montar um país. O nome do país diz que eles são Estados
Unidos. Mas as características culturais eram muito grandes, né? Até dei exemplo na sala de aula. Os protestantes hoje no Brasil já são muito diferentes culturalmente. Imagina nos Estados Unidos naquela época. Então, como criar uma regra única para todos os estados se eles eram tão diferentes nas suas visões culturais? Vamos criar uma federação. Então, o que acontece? Cada estado possui a sua própria constituição, que ela vai discutir a parte cultural do país, né, das leis, e a Constituição Federal, ela discute sobre direitos humanos, ela vai discutir sobre economia e vai discutir sobre política externa. Então, nos Estados Unidos fica fácil, você percebe isso fácil nos filmes. Nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que o aborto é liberado, tem estado que o aborto não é liberado, tem estado onde fumar maconha é liberado, tem estado onde fumar maconha não é liberado, onde bebida alcoólica é liberada, bebida alcoólica não é liberada, e vai por aí afora. Só que nos Estados Unidos, todos os americanos pagam um imposto só, porque a taxação de impostos ela é federal. Então, percebeu como é que é essa estrutura? E lembre-se que é muito importante que na federação, as constituições estaduais, elas estão subordinadas a uma Constituição Federal. Elas não podem ir contra a Constituição Federal. Daí a guerra da secessão dos Estados Unidos. O que vai acontecer nos Estados Unidos? Os estados do sul eles tinham a escravidão e os estados do norte já tinham se acabado com a escravidão. Quando vai se fechar o país, o norte ele quer uma federação e o sul uma confederação. Por que, André, uma confederação? Porque eles não são obrigados a seguir a Constituição Federal. Diferente da federação, onde a Constituição Estadual está subordinada à federal, na confederação não. Na confederação, o Estado ele segue a Constituição Federal naquilo que ele quiser. Então a ideia era transformar, os estados do sul eram confederados. Era a ideia de não seguir o fim da escravidão. Então vamos transformar os Estados Unidos numa confederação, porque aí no sul a gente pode continuar com a escravidão. Mas que não aconteceu. Houve a guerra, os federados ganharam a guerra, e Abraham Lincoln termina com a escravidão no país. Tranquilo até aí, então deu para a gente entender essa estrutura. No Brasil não acontece isso. Agora a gente vai entender por quê. Agora vamos para o Brasil. O Brasil não eram estadozinhos que queriam separar de Portugal. O Brasil já era um país. Era uma monarquia. Dom Pedro I e Dom Pedro II. E as elites estaduais que governavam os estados, elas não estavam preocupadas em liberação de aborto ou não. Estavam preocupadas em cobrar impostos. Então, na hora que se proclama a República do Brasil, isso vai ver esse processo, a ideia de se fazer uma federação, mas que os estados tivessem poder econômico. Então fizeram o quê? Inverteram as constituições. Então no Brasil hoje aborto é crime no país inteiro, porque esses assuntos foram para a Constituição Federal e cada estado no Brasil cobra o seu imposto. Aí a problemática, o Brasil sendo um dos países que mais se taxa impostos no mundo. Vai comprar um feijão no supermercado, que veio, vamos dizer, do Mato Grosso, você tem, além de pagar o lucro do dono do mercado e o lucro do cara que plantou, você tem que pagar imposto para o estado do Mato Grosso que produziu, imposto para o estado de São Paulo, onde esse feijão foi ensacado e industrializado, e imposto para o estado do Rio de Janeiro, que ele é comercializado. Quanto mais o produto roda o Brasil, mais impostos você paga. Percebeu então como que esse eixo, essa virada de eixo, cria um problema de taxação de imposto muito grande para o Brasil? Tranquilo? Agora a gente vai ver a divisão das 3 esferas de poder que existe dentro da federação. A gente falou aqui, deu um exemplo aqui, governo federal. A gente falou Estados Unidos, olha o nome aí, não é um país cheio de estados que estão juntos, que estão unidos. Então, o governo federal também pode ser chamado de União. A palavra União significa também governo federal. É responsabilidade da União, ou seja, responsabilidade do governo federal. Tranquilo? Qual é o órgão público da União responsável pela saúde no país inteiro?
Qual o órgão público da União responsável pela saúde na esfera da União? Ministério da Saúde. Tranquilo até aí, gente? Fomos. Agora vamos para o Estado. Só você lembrar aí aquela matemática de quinta série. Eu tenho um conjunto e várias unidades. Eu tenho o governo federal, olha aqui em preto, e em vermelho eu tenho os estados. Cada estado é uma unidade que está dentro do governo federal. Então, o governo estadual também pode ser chamado de unidade federada, que está ligada ao governo federal, ou unidade federativa. Então, qual é o órgão? Então, quando a gente fala que é competência da unidade federada, eu estou falando que é competência do governo federal, dos estados, perdão. Quando a gente fala que é competência da unidade federada, eu estou falando que é competência do governo estadual. Qual o órgão público responsável pela saúde no âmbito, na esfera das unidades federadas? Aí a Secretaria Estadual de Saúde. Beleza então, galera? Então já vimos aqui as unidades federadas ou federativas dos estados. Agora a gente vai para os municípios. O município é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque essa nomenclatura de município, a gente não fala da unidade de município, a gente fala de todos os municípios. Então, quando a gente está falando de todos os governos municipais que tem dentro de um estado, a gente chama de rede hierarquizada. Então, a rede hierarquizada é o conjunto de todos os municípios que estão dentro de um estado. Isso é perigoso. Eu tenho que falar isso para a galera. Quer ver um exemplo? Eu falo assim, ó, a rede hierarquizada Rio de Janeiro. Eu estou falando sobre o quê? Sobre o estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando sobre o município do Rio de Janeiro. Ou eu estou falando sobre todos os municípios que estão dentro do estado do Rio de Janeiro? É a terceira. Então, quando eu falo rede hierarquizada, eu falo sobre todos os municípios que estão dentro do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica, Anga, Cabo Frio, Búzios, Niterói, tudo isso forma a rede hierarquizada Rio de Janeiro. Tranquilo? Qual é o órgão público responsável pela saúde no âmbito das redes hierarquizadas? São as secretarias municipais de saúde. Elas são responsáveis por esse serviço. Até aí tranquilo, gente? Então dá uma pausa aqui no que a gente está explicando, dá uma pausa e entende o seguinte, acabamos de falar sobre as 3 esferas de poder. O modelo clássico de federação trabalha com 3 esferas de poder, a esfera federal, a esfera estadual e a municipal. Só que aqui no Brasil, a lei ela diz o seguinte, alguns municípios poderão, não é obrigado, poderão, exemplo, Rio de Janeiro, poderão se subdividir, porque são muito grandes. Para você ter ideia, Campo Grande é um bairro, tem município que não tem o tamanho e a estrutura da gente. Então, alguns municípios poderão se subdividir em subprefeituras. Se você tem uma subprefeitura, essa subprefeitura ela também tem uma subsecretaria municipal de saúde. Então, só que eu quero que você entenda o seguinte, na subprefeitura, quando a gente vai falar em área da saúde, a gente não chama subprefeitura, a gente chama de distrito sanitário. Então, subprefeitura e distrito sanitário são a mesma coisa, só que é o termo que a gente usa para a área da saúde, distrito sanitário. Então, tranquilo até aí, deu para a gente perceber isso, só cuidado. Vou dar um exemplo nosso aqui em Campo Grande. Campo Grande, aqui está dentro da subprefeitura Campo Grande, ou Distrito Sanitário Campo Grande. Mas olha só, não é só o bairro de Campo Grande. Campo Grande, Mendanha, Rio da Prata, Inhoaíba, Pedra, Barra de Guaratiba, tudo isso é Distrito Sanitário Campo Grande. Leva o nome do bairro que é maior, porque nós temos a maior estrutura. Nós temos delegacia, hospitais,
corpo de bombeiro. Então, nós somos o centro aí dessa subprefeitura, ou seja, desse distrito sanitário. Se estende um pouco a mais do que isso aí. Então, só para você poder perceber. Tranquilo? Então, vimos aí as estruturas, né, da federação, a gente entendeu agora como funciona o Estado, é importante a gente compreender isso aí. Gente, tranquilo? Um abraço. Fechamos aí. Boa semana para vocês e muita saúde.